Conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocionar. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro. Iniciamos aqui na NGTV o Lugar de Mulher, um programa com todo o tempo do mundo para mulheres que precisam falar e contar suas histórias do dia a dia. E hoje, em especial, estou aqui com duas irmãs, com uma experiência incrível na Austrália, que contam para nós um pouquinho de tudo de bom e tudo de alguns probleminhas que tiveram por lá. Não é, meninas? Sejam bem-vindas, Bibiana e também Victoria. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Então, meninas, assim, são irmãs, né? Decidiram desbravar o mundo. Que idade você tá, Bibiana? 33. E você? 31. Quem foi primeiro? Eu fui em 2015. E a Victoria? Fui em 2019. 2019. Bibi, o que decidiu, qual foi o movimento que veio aí nesse momento, nesse ano que tu decidiu? Não, eu vou realmente, porque tu tinha uma carreira estruturada aqui, e tu decidiu ir mesmo assim, né? E pelo que eu entendi, a Victoria foi e seguiu nessa mesma trajetória. E lembrando, né, Bibi, que você foi para a Austrália. Em qual cidade que você esteve lá? Gold Coast. Conta para nós então, como é que foi a chegada lá? Um item, assim, uma questão que foi muito intensa para ti, que te marcou muito como mulher, né? Como profissional, porque afinal de contas que as pessoas vão para lá e tem que trabalhar muito, não é? Conta para nós, Bibi. Então, para mim, eu estava trabalhando aqui numa empresa, uma clínica psiquiátrica, e eu estava gerenciando essa clínica e eu iniciei para administrar a clínica. Ela não estava indo muito bem financeiramente e eu fiquei 2 anos trabalhando lá, e durante esse tempo eu sentia que já não era mais o meu lugar ali, não era essa área que eu gostaria de seguir, né, de psiquiatria. Então, eu comecei a pensar em algumas opções, o que eu poderia fazer, e quando eu decidi ir para a Austrália, foi para estudar inglês, né, Tu foi com visto de Estudante. Fui com visto de estudante, Tá. comecei 6 meses para ir para lá, para ficar 6 meses. Saí da clínica quando a clínica estava bem, deixei lá em boas mãos e fui tranquila, fiquei... Mas eu sentia realmente que eu tinha que sair daqui, me encontrar de alguma forma e ver o que eu gostaria de fazer na vida, o que eu poderia
quais eram as possibilidades que eu tinha na vida que talvez fosse fora daqui, não somente fora da cidade, mas do país. Do país, né? E quando tu chegou lá na Austrália, vou falar o nome. Gold Coast. Em Gold Coast, quando tu chegou lá na Austrália, o que te impactou? Assim, na chegada já, tu como brasileira chegando na Austrália, o que te impactou, assim, com breves palavras, assim, uma palavra que define a maior diferença que tu sentiu já de cara chegando lá? Seria mais a beleza, a organização e segurança. Segurança. Muita segurança. Me senti muito segura lá, um lugar muito bonito e incrível. Para quem não sabe, Gold Coast é uma cidade turística praiana na Austrália, né? Ok? E tu? Daí como é que foi? Agora são irmãs, né? Deu para notar, são muito parecidas, né? Viviana Carrão e Victoria Carrão, são irmãs. E você, Vicky, qual foi a tua motivação para ir? Porque a Bibiana já estava lá, contando tudo de bom que estava acontecendo lá. Aí você decidiu ir também, mas vocês não moravam juntas, que eu já sei, mas já vamos chegar lá. Como que foi? Então, eu também, eu tinha minha vida estruturada já aqui, né, já estava, né, no meu trabalho, né, mais estável, enfim, estava morando em Florianópolis, que eu gostava, né, sempre quis morar lá, enfim. Mas eu sentia que algo precisava acontecer, algum movimento diferente, uma mudança, né, sentia que não, estava faltando algo. E aí eu fui visitar a Bibiana, nós fomos, né, meus pais e eu, a gente foi visitar ela em fevereiro, e aí eu me encantei. Lá é verão o ano inteiro, assim, tipo? É a mesma coisa que o Brasil. Ah, entendi. Mas tem inverno e tem o clima não é tão frio quanto Passo Fundo, assim, mas é friozinho também. Mas enfim, então eu fui visitar ela e me encantei, né, fiquei maravilhada com aquilo que eu estava vendo, né, a qualidade de vida, a beleza, como ela mesma falou, né, e então aí eu decidi, antes de voltar, quando eu ainda estava lá, eu disse, vou vir para cá, vou me organizar, vou, né, enfim, dar um jeito aí e vir para cá logo. Em outubro eu já estava morando lá. Já estava lá. E tu foi com o intuito de aprender, porque quem vai com visto de estudar, correto? Isso. E daí geralmente é o que acontece. Pode ser de trabalho também, mas geralmente é mais comum. Geralmente é visto de estudante. E quanto tempo demorou para vocês conseguirem o visto para poder ir de fato tranquilas, né? Por fevereiro, março, 7 meses. É bastante, né? Mas na época demorou menos para mim, ficou acho que acho que um a 2 meses até para juntar toda a documentação, enviar e aí receber a aprovação, acho que foi uns 2 meses o processo. Isso, eu digo para me organizar, né? Tudo deu esse tempo. Então, olha aí, ó, você que está pensando em ir para o exterior, a estudo, a trabalho, tem que ter uma pré-organização muito bem definida antes, gente. Não é decidir hoje e mudar de ideia amanhã, porque tu teve que decidir e esperar todo esse tempo, né, para poder ir. A Bibi fixou a segurança, né? E tu, Victoria? Quando chegou lá, o que te impactou? Não na visita, morando, né? Já a experiência, estou morando na Austrália. Para mim foi o contato com a natureza, assim, para mim foi algo porque lá era muito fácil tu morar perto da natureza, né? Sim. Então isso para mim me conectou muito comigo mesma. Então o que muda de uma praia na Austrália para uma praia no Brasil? O que muda? Limpeza, organização, é muito limpo. Extremamente limpo. E como tem muitas praias, são mais vazias. Porque tem bem menos gente também, né, que no Brasil. Quantas pessoas tinha na cidade lá, vocês lembram? Qual é o tamanho da cidade? Uns 400, 500 mil tinha na época. É grande, é grande. E aí, Bibi chegou, começou a estudar e foi trabalhar. Victoria também. Quem quer falar um pouquinho da experiência profissional que teve? Mas foi difícil? Trataram vocês bem como brasileiras lá? Né? Como é que foi? Conte para nós um pouquinho dessa essa experiência de ser brasileira trabalhando na Austrália. Então, né, para mim eu fui com o intuito de continuar trabalhando para o Brasil, né? Porque eu já estava... Tu é formação psicóloga. Então eu segui trabalhando para o Brasil, né? Consegui, né, fazer essa conexão.
mas passei por alguns trabalhos que não eram da minha área também. O que eu senti bastante lá é que existe um preconceito, né? Isso existe. Então, existe de verdade. Existe um preconceito, que é bem comum que, né, a tua formação às vezes não vale muita coisa lá, por causa da questão do inglês, né? Por mais que tu saiba inglês, tu tem que estar bem dominante para eles, né, respeitarem mais. É o inglês abrasileirado, porque a gente tem sotaque, né? Porque tem o sotaque. Tem o sotaque, não tem? Então, mas eu sempre tive o intuito, assim, de manter o meu trabalho. Então, eu trabalhava ainda como psicóloga. Então, foi bem tranquilo. Mas tu trabalhou como psicóloga lá? Eu trabalhei com algumas, na questão do treinamento em mindfulness, né? Que eu Fala de novo, gente, olha que chique essa palavra, olha, ó, espere, porque lá já estourou. Sempre estoura, né, no exterior e depois vem para o Brasil, né, que nem teve, claro, não é um exemplo, porque no fim acabou banalizando aqui no Brasil a questão de coaching. Mas primeiro as pessoas entendem que é acompanhamento. Qual é o nome da palavra? Eu achei o máximo. Mindfulness. O que é um mindfulness? Falei certo? Um profissional que é mindfulness? Mindfulness é uma técnica, né, que nós utilizamos de meditação também. Né, eu abordo bastante a questão de programas em mindfulness, ou seja, para treinar meditação para as pessoas lidarem melhor com a sua mente, com as suas emoções, né, através desse contato com o momento presente. Então, basicamente é isso. Mindfulness é atenção plena ao momento presente, é o que efetivamente está acontecendo. Logo, logo vocês vão estar ouvindo falar muito dessa palavra, porque é algo que está vindo do exterior para o Brasil. E sempre demora um pouquinho para chegar aqui, está tudo bem. Até que o importante é a gente ter conhecimento que está chegando no Brasil e é uma técnica extraordinária e tem a ver com você usar meditação e a mente ao mesmo tempo, é isso? Exato, aprender a lidar com a tua mente por meio da prática meditativa, né? Então, esse é basicamente o meu trabalho. Então, lá, isso foi bem importante para mim, porque lá eu comecei a desenvolver programas, né, online de mindfulness. Foi lá na Austrália, porque eu tive um despertar muito grande lá de algumas coisas, né, de despertar de consciência que me possibilitaram. Então, para mim, foi muito rico, né, nessa questão profissional. Você pretende ficar aqui no Brasil, né? Sim. Agora vamos para a moça que quer voltar para a Austrália. A Bibiana, para quem não sabe, pelos planos que a gente conversou, em março retorna, né, e vai ficar fazendo essa transição Brasil-Austrália. E conta para nós, então, Bibi, o que tu trabalhou lá? O que tu fizeste lá enquanto... E quantos anos tu ficou lá? Foram 8 anos. 8. E você, Vicky? 4. Tá. Conta para nós o teu trabalho lá, como é que foi? Então, quando eu fui para lá, eu tinha decidido que eu queria deixar um pouco de as preocupações e fazer coisas que não tivesse que pensar muito, né? Pode-se dizer assim. Então, eu fazia uma coisa mais braçal. Eu trabalhei de garçonete, trabalhei de camareira, trabalhei em eventos, muitos eventos eu trabalhava lá. Então, eu fiz isso e aí, com o tempo, eu fui me cansando e aí, enquanto isso, eu estava estudando, eu estudei contabilidade, gestão, liderança e também hospitalidade e gestão. E durante o estudo, eu comecei a voltar daí para a minha área, que eu sou formada em administração aqui no Brasil, e comecei a voltar, porque me deu saudade, né? Tu fazia gestão numa clínica psiquiátrica, não é pouca coisa, isso, né? Eu queria só tirar um pouco da preocupação que eu tinha, às vezes, aqui, e aí eu acabei indo para lá querendo trabalhar em hospitalidade, que é uma coisa mais, digamos assim, mais descontraída, né? Então, foi bem divertido. Aí chegou um momento que eu comecei a pensar mesmo, a querer voltar para minha área, que eu gosto muito de administração, eu amo essa área. A minha formação é essa, então eu comecei a trabalhar, eu trabalhei em empresa de azulejo, na área administrativa, que inclusive eram de brasileiros, então foi muito rico também isso, toda a experiência de fazer algo que não é ligado ao que eu gostava, depois ir para a área administrativa de novo, e aí eu vi mesmo, não, realmente, que eu estava meio, talvez, será que é isso que eu gosto mesmo de fazer? Aí eu vi, é isso que eu gosto de fazer. E agora o teu último emprego foi num resort? É um retiro no meio da floresta. No meio da floresta. Tem muito isso lá, pelo jeito, né? Tem despertar lá bastante, o pessoal utiliza muito das técnicas lá. Por ser uma cidade praiana ou pela cultura do local? Acho que Gold Coast tem bastante mesmo.
tem muitas pessoas que fazem isso, tem essa parte de meditação, espiritual, espiritualidade, assim, né, bem forte. Pelo que eu entendi, porque tu teve um despertar lá, a Bibi acabou ficando lá, acabou indo. É uma cidade praiana, acredito que vai puxando, e deve ter cultural. Fica perto do que, mais ou menos, uma cidade mais famosa, assim? Brisbane. Ih, não ajudou. Gente, a pessoa em geografia. É Brisbane, que seria ali... Seria mais É. próximo. Olha só. E o que, assim, ó, com uma dificuldade, assim, que você passou, mas um perrengue mesmo, assim. Um perrengue, daqueles perrengue que você quer contar a história para a pessoa que está ouvindo não passar pelo mesmo perrengue que você passou lá. Quem quer falar de um perrengue para nós? Pode falar. Gente, elas se olham. Fala tu. Tiveram vários perrengues, mas agora que eu consigo me lembrar de que eu passei quando eu cheguei lá, eu comecei a trabalhar num restaurante. Eu posso dizer que foi bem desafiador, porque eu fui muito desrespeitada nesse lugar. Por ser brasileira? Ou por estar numa categoria de trabalho? Não era de australianos mesmo, o restaurante, era de outra cultura, e o meu inglês não estava muito bom, estava ainda, né, estava lá para estudar, então eu fui muito desrespeitada por ser mulher também, né, foi muito por isso, eu percebi, e porque não foi só comigo que isso aconteceu. E eu fiquei um tempo lá e queria ir embora porque eu não queria passar isso nunca mais e tal. Mas eu disse, não posso sair daqui com essa visão da Austrália, porque a Austrália é um lugar maravilhoso. No mínimo eu quero dar a volta e ter uma experiência que eu posso dizer, foi bom. Aí, depois dos 6 meses, eu disse, vou ter que renovar, então. Mas assim, o perrengue, essa é só uma coisa que aconteceu nesse lugar, e aconteceu em outros lugares também, com outros chefes, por eu ser mulher e ter esse desrespeito. Então, foi bem intenso. Tu diz desrespeito. Respeito verbal? Verbal, e bastante. Bastante? Verbal, E tu aguentou quanto tempo nesse local? Eu fiquei, acho que uns 4 meses, eu acho. Aguento, né? Porque quando a necessidade bate, né? Eu achei que tinha que ser assim, que eu tinha que aceitar, não sei de onde que eu tirei isso, né? Mas fiquei esses 4 meses lá e disse, né? Tu sabe da onde que tira isso? Culturalmente, Todo mundo acha que brasileiro é inferior. E não é, gente. Nosso país é lindo e nós somos referências em muitas áreas. Então, para essas pessoas que estão indo para o exterior, pensando que eu tenho que ir lá para trabalhar numa categoria inferior à que eu estou saindo daqui, tá tudo bem, mas em nenhum momento se permita passar por esse tipo de situação. Porque isso não tem a ver com categoria de trabalho, tem a ver com educação, ser humano, né? E principalmente nossa categoria, né? Mulher. Né? Porque a gente é um sexo que não é frágil, porque somos fortes. Mas a gente passa uma delicadeza que talvez quem esteja do outro lado entende tudo errado. E tem algumas nacionalidades que já são Pode falar mais... nacionalidade? Não precisa dizer, só me diz a nacionalidade que eram os proprietários do restaurante. Era indiano. Indiano? Nossa. E tu, gata? Conta pra mim. Qual foi teu perrengue lá? Eu acho que, na verdade, tem algumas dificuldades que a gente passa lá que pegam, que é a questão, né, da família, de estar longe da família. Acho que para mim, pelo menos, sou uma pessoa mais próxima, por exemplo, foi muito difícil, né, estar tão distante. Né? Eu acho que, em relação a isso, foi a perda da minha avó, por exemplo, que eu estava lá, né, que aí já foi, acho que, uma situação mais emocional, verbal, exatamente. Viver, pela questão da distância, de estar, né, enfim, da pandemia, né, o quanto foi difícil passar pela pandemia. Vocês estavam lá na pandemia? Estávamos. E como é que foi? Lá chegou antes, lá fechou-se tudo antes daqui, né? Vocês tiveram problema com o Covid, chegaram a adquirir o Covid lá? Sim, pegamos, mas estava tudo certo, assim, não sem maiores problemas. Vocês vacinaram lá? Sim. Lá era bem fácil, assim, essas questões, assim, lá foi muito bom, né? Digamos, entre aspas, foi muito bom o jeito que eles conduziram a pandemia,
né? A gente ficou muito seguro, né? Então, só que, claro, né? Muitos cuidados, né? Não tá do outro lado do mundo, ver a tua família passando, Pois é, gente, né? Às vezes né? por situações Foi difíceis. difícil passar pela pandemia aqui, com a proximidade, imagina. Uhum. De longe, né? Desafiador. Foi desafiador. Quanto tempo vocês ficaram, digamos assim, sem poder sair de dentro? Daí vocês foram morar juntas nesse momento da pandemia, correto? E como é que foi? Quanto tempo vocês ficaram, digamos assim, isoladas dentro, né, sem poder trabalhar, recebendo? Porque, pelo que eu entendi, por vocês terem visto, vocês foram muito bem amparadas, correto? Eles só disseram que dava para ficar porque a gente tinha visto, mas eles não ajudaram com a parte financeira, né? A gente conduziram bem o país, isso, né? para os cidadãos foi bem legal mesmo. E só para quem não era cidadão, aí tinha que daí se virar, né? Que daí a gente tinha nossas economias, eles liberaram o fundo de garantia, então isso, digamos assim, foi bom, porque eles liberaram o fundo de garantia para a gente poder utilizar durante. Tem fundo de garantia na Austrália? Como se fosse fundo de garantia, né? Que se chama. Mas é isso aí mesmo, que É pode um auxílio usar, do que governo. só pode tirar depois quando se aposenta e tal. Eles liberaram. Mas o de lá, Isso. não o daqui. Isso. Não foi o governo brasileiro que Não. liberou lá. É o que a gente juntou O que vocês lá. tinham trabalhado lá, Isso. vocês puderam utilizar. Ai, que legal. Ótimo. Isso. E me conta, Bibi, uma mensagem que tu queira passar para quem está pensando em ir não só para a Austrália, né, mas para qualquer lugar, principalmente tu que está voltando daqui uns dias, né? E uma mensagem que tu queira passar para pensa assim, naquela menina ou naquele menino que com a tua idade está pensando em ir, né, desbravar o mundo. Qual é a mensagem que tu passa para essa pessoa que está te ouvindo? Eu diria que é muito rico, que a experiência que se tem fora daqui é incrível e a gente se conhece muito indo para fora, mais do que eu achei que eu me conheceria. Então isso é muito rico mesmo. Eu indicaria para todo mundo, independente do tempo, sair um pouco daqui, da zona de conforto, para ter uma experiência fora, em qualquer país que seja, para sentir como que é viver fora da bolha, que é às vezes estar em casa com a família ou perto das pessoas que a gente conhece. É muito bom. Defina assim, bem rapidão, com uma palavra Austrália para ti, uma palavra. Tem como? Amor? Olha, ótimo, perfeito. Victória, para nós ir já encerrando, né, o Lugar de Mulher, eu quero primeiro agradecer, gente, a orquídea linda aqui, que a Só Flores toda semana manda para nós, né, que é a Helena, que ela sempre manda uma flor linda para compor aqui o nosso estúdio, para receber as nossas convidadas, e flor é energia fluida, é coisa boa. Então, gratidão, Helena, por mais esse mimo aqui que tu mandou aqui para nós, no Lugar de Mulher. Victória, para se despedindo aí do pessoal, já que a Bibi já despediu, mesma pergunta, mesma questão da palavra. Então, descoberta. Acho que para mim o que faz mais sentido é descobertas. E para quem está pensando em ir para lá, com breves palavras, o que tu diria para essa pessoa que está lá? Será que vou, será que não vou? E agora? O que tu faria? O que tu diria para essa pessoa? Vai. Vai, porque é uma experiência única e que te faz abrir a cabeça de um jeito, né, incrível, né? Você se vê de outra forma, você vê o mundo de outra forma, né? Então você se abre para muitas coisas que você nem imaginava, né? Então faço as palavras da Bibiana, é muito rico, realmente vale a pena. Não interessa o tempo que você vai ficar, mas experimenta. Vai. Gratidão, meninas, pela participação. É uma honra tê-las aqui, contar essa experiência, né, rica, né? E agradecemos a todos que estão aqui em Um Lugar de Mulher assistindo esse programa semanal às 8 horas, às terças-feiras, sempre com uma pauta que vai estar agregando aí na tua vida. Você que pensa para ir para o exterior, tá aí, ó, assista a entrevista, toma a tua atitude, se organiza, né? Qualquer dúvida, chama as meninas aí nas redes sociais delas, né? Porque amparo nunca é pouco e sempre é bom contar com quem tem experiência. Até semana que vem.
Conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocionar. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Copel Telecom. Inovação que liga você ao futuro.